Olá, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um encontro teológico, onde nós nos reunimos para falarmos de assuntos relevantes para a nossa fé cristã. Eu sou o pastor Jefferson Araújo e hoje nós iremos falar sobre as festas juninas e o cristão. Nesta época que nós estamos agora é o mês de junho e nós estamos num mês onde há festas juninas. E com elas vem a pergunta: o cristão pode participar de festas juninas? Esta também é uma época de muitos desafios para os pais que são cristãos, pois os seus filhos são introduzidos em colégios onde eles são convidados a participarem de programações neste mês de junho referentes às festas juninas. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos entender de onde vem, qual a origem das festas juninas. Antes de existir uma conotação religiosa, já havia uma conotação pagã. Nos dias da antiguidade, lá no hemisfério norte, as pessoas que habitavam aquela região, eles tinham o costume de oferecerem cultos ao sol na chegada do verão, nos dias solstício. Era uma forma deles agradecerem pelo verão que estava chegando, e também eles acendiam as fogueiras como forma de proteção contra os maus espíritos. Só por volta do século VI que a Igreja Católica introduziu esta festa no sistema religioso e ela passou também a ter uma conotação religiosa, como uma forma de veneração a São João. Depois do século XIII, a Igreja ela transformou a festa joanina em festa junina, pois ela é celebrada no mês de junho e não é apenas a festa celebrada para São João, mas também no dia 13 é comemorado o dia de Santo Antônio, no dia 24 São João e no dia 29 é celebrada São Pedro e ali se encerram as festas juninas. E nós sabemos que as festas juninas criadas pela Igreja Católica, que já tinha uma conotação pagã, passou a ter uma conotação religiosa e pagã como uma forma de veneração aos seus ídolos, aos seus santos, aos santos da Igreja Católica. Então, só por isso, o cristão já não deve se associar com as festas juninas. Mas, com o passar do tempo, estas festas passaram a integrar o folclore brasileiro. Sendo assim, as festas juninas não têm mais aquela conotação pagã e religiosa, mas agora tem uma conotação de cultura, fazendo parte do nosso folclore. Sendo assim, algumas pessoas afirmam que não tem nada a ver o cristão participar de uma festa junina, não tem nada a ver os filhos participarem das programações nos seus colégios referentes às festas juninas, porque isto é uma celebração caipira, algo cultural, onde há comidas típicas da nossa época, desta época de junho, onde é algo que faz parte da cultura brasileira, da cultura nordestina. Só que o apóstolo Paulo, ele dá um conselho para os cristãos, que nós não devemos nos associar à idolatria, nós devemos fugir da idolatria. Só pela festa ser tradicionalmente criada com uma conotação pagã e depois religiosa, nós devemos tomar cuidado de não nos associarmos àquilo que vai nos trazer uma certa sociedade com as trevas. E a Bíblia diz que não há sociedade entre a luz e as trevas, não há sociedade entre Satanás e Cristo. Só por isso nós já devemos nos afastar destas festas juninas, pois elas têm como origem o paganismo, e nós devemos tomar cuidado por conta do sincretismo religioso. Infelizmente, alguns líderes cristãos, eles nesta época, eles passaram a fazer festas juninas gospel, ou chamados São João com Cristo, como uma forma de atrair as pessoas mundanas e com que os seus jovens que estão dentro da igreja não sejam atraídos nesta época a irem para o mundo, para voltarem ao mundo. Só que nós devemos tomar cuidado, porque combater a tentação alimentando-a não vai fazer com que você vença a tentação. Não se vence a tentação dando para ela o alimento que ela precisa, mas rechaçando-a de nossas vidas. A liderança brasileira e a liderança que coloca isto como um objetivo, como um pressuposto de não deixar os jovens irem para o mundo,
porque eles são atraídos nesta época a irem para o mundo por conta das coisas que o mundo oferece nesta época, é a mesma coisa de dizerem: jovens, não vão para o mundo, não saiam da igreja para ir para o mundo, a gente vai trazer o mundo para dentro da igreja e assim vocês vão ficar tranquilos, o mundo não precisa levá-los vocês daqui, nós traremos o mundo para dentro da igreja. Quando a liderança cristã parte do pressuposto de fazer entretenimento dentro da igreja para impedir que pessoas saiam, ela está abrindo uma brecha, e um abismo chama outro abismo, como a Bíblia diz, para que outras coisas sejam feitas dentro da igreja. Assim nós teremos balada gospel, carnaval gospel, Halloween gospel e assim por diante. Então, se há um sentimento dentro das pessoas, dos jovens e de alguns outros cristãos que estão dentro da igreja, de estarem lá fora nesta época, eles se sentem atraídos pelas coisas que o mundo oferece nesta época, e nós trazemos algo semelhante para o seio da igreja, com o intuito de impedi-los de saírem, nós estaremos alimentando o sentimento que há dentro dos corações destas pessoas, porque se eles estão celebrando o São João Gospel, ou um São João com Cristo, com uma forma de não ir para o São João mundano, de certa forma eles estão alimentando dentro deles o desejo deles estarem lá fora, porque eles estão comemorando algo que eles comemorariam lá fora apenas com uma roupagem cristã. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque Paulo diz: há a mesa dos demônios e a mesa do Senhor. Nós não podemos comer da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Se você come da mesa dos demônios e você come da mesa do Senhor, você está comendo da mesa do Senhor para a sua própria condenação. Não há como servir a dois senhores. Você vai agradar a um e você vai odiar a outro. Então, quando isto é trazido para dentro da igreja, há um grande problema, há um grande abismo que é trazido para dentro da igreja, que vai chamar outros abismos. O apóstolo Paulo, ele deu um conselho para a igreja em Romanos capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com as coisas deste século, com as coisas do sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São João Gospel, ou qualquer tipo de festa mundana gospel, nada mais é do que se amoldar às coisas do sistema deste mundo. Existem muitas festas bíblicas que nós não ligamos para comemorar, como a Páscoa, como as primícias, como as festas dos tabernáculos, a festa de Pentecostes e assim sucessivamente. Mas por que nós queremos celebrar as festas que são mundanas, trazendo para o nosso seio cristão e dando uma roupagem diferente para elas, sendo que estas são oriundas do paganismo e do sincretismo religioso? Então nós devemos tomar muito cuidado, pois podemos abrir uma brecha muito grande para que falsas doutrinas e o mundanismo aos poucos vá entrando dentro das igrejas. Então, o cristão, ele não pode se associar à idolatria, logo, ele não pode celebrar festas pagãs ou as festas juninas. Lógico que existem outras festas pagãs, das quais não cabem aqui neste vídeo. Depois eu farei outro vídeo falando sobre o Halloween, falando sobre a Páscoa, falando também sobre o Natal. Só que hoje nós precisamos falar e focar sobre as festas juninas, pois nós estamos vivendo hoje, em 2023, no mês de junho, no mês das festas juninas. A fogueira, ela foi trazida para as festas juninas também aqui no Brasil, e como eu disse para vocês a princípio, há várias tradições em volta dela, inclusive a mais forte é que ali era para avisar do nascimento de João Batista, mas a fogueira e a quadrilha, que foi trazida pela França, as danças das festas juninas foram trazidas pela França, pela cultura francesa. As datas juninas foram trazidas pela cultura portuguesa. E já as bombas, os fogos de artifício, os rojões, foram trazidos pela cultura chinesa. Então, soltar bombas, fogos, isso tudo veio lá da China. As danças, quadrilhas,
vieram da França e as datas vieram de Portugal. Então, a fogueira era uma forma de dançar ali em volta da fogueira, dançar quadrilha. Ali o casal, um par, um homem e uma mulher, dançar ali em volta da fogueira como uma forma de celebrar, como uma forma de agradecer aos santos desta época pelas colheitas das comidas, das coisas nesta época. Por exemplo, o milho que é plantado em março e é colhido no mês de junho. Então, a fogueira e a dança de quadrilha em volta da fogueira é uma forma de agradecimento aos santos desta época pela colheita bem-sucedida do milho, por exemplo. E muitas pessoas creem que não devemos comer nesta época as comidas típicas das festas juninas, por conta que nós estaríamos se associando também desta maneira ao paganismo. Também as bandeirinhas que enfeitam as ruas, que enfeitam as casas. No início das festas juninas, essas bandeirinhas elas vinham com as imagens dos santos desta época. Com o passar do tempo, elas foram tiradas e hoje as bandeirinhas elas são lisas e coloridas apenas como uma maneira decorativa. Os balões eram soltos nesta época como uma forma de avisar que iniciou as festas juninas. Como aqui no Brasil, soltar balões hoje já é proibido por lei, hoje o balão ele faz parte das festas juninas apenas como um ato decorativo. O arraiá ou a quermesse, que é o arraiá dentro da igreja, que tradicionalmente é feito pela Igreja Católica, é onde são montadas as barracas e são vendidas as comidas tradicionais desta época, feitas com milho, por exemplo, as pamonhas, as canjicas, onde também são feitas as comidas feitas com amendoim, a paçoca, o amendoim cozido. E muitos cristãos, eles entendem que não devem comer estas comidas desta época, porque seria também uma forma de se associar ao paganismo. O apóstolo Paulo, ele explicou que comer as comidas que foram criadas por Deus e que são oferecidas a ídolos, quando você come a comida, você não está cometendo uma idolatria, mas você comer uma comida que ela é oferecida a ídolo, que está numa mesa que é oferecida aos demônios, você está se associando à idolatria. Mas os alimentos que foram criados por Deus devem ser recebidos com ações de graças em forma de gratidão a Deus, o Criador dos alimentos, e não aos santos desta época. Então, o que o apóstolo Paulo estava ensinando, que o errado não é você comer estes alimentos que foram criados por Deus nesta época. O errado é você ir a uma mesa onde são oferecidos alimentos típicos desta época, criados por Deus, mas em forma de gratidão aos santos que são celebrados nesta época. Logo, você comer milho assado, ou cozido, ou canjica, ou amendoim dentro da sua casa, com a consciência de que estes alimentos foram criados por Deus e é Deus que deve ser glorificado por isto, não há nenhum problema. O apóstolo Paulo nos ensinou que comendo ou bebendo, nós devemos fazer isto para a glória de Deus. Assim também como na época da Semana Santa, muitas pessoas não comem peixe porque foi a Igreja Católica que colocou a ensinança de que não se deveria comer carne na época da Semana Santa por conta do sacrifício de Cristo. Nessa época deveria apenas ser comido peixe. Então as pessoas entendem que se comerem peixe nesta época, estará se associando à Igreja Católica, quando na verdade o peixe foi criado por Deus e você pode comer o peixe em qualquer época, inclusive na Semana Santa, desde que na sua mente você tenha a consciência de que aquilo foi um manjar criado por Deus e você recebe aquele manjar com ações de graças a Deus por ter criado aquele manjar, e você não está comendo aquilo como uma forma de celebrar a Semana Santa como o catolicismo celebra. Então, o erro não é você comer os alimentos desta época. O erro é você ir a lugares onde tem mesas que oferecem alimentos como forma de gratidão aos santos desta época das festas juninas. É errado você celebrar uma festa junina com uma roupagem cristã, pois ela tem
fundamentos no catolicismo, no paganismo e no sincretismo religioso. Então, você como pai, você como cristão, não deve se associar à idolatria e deve, desde o princípio, ensinar aos seus filhos que eles não devem celebrar as festas juninas. Vocês devem ensinar por que eles não devem. Vocês devem mostrar a eles por que eles não devem celebrar estas festas. O colégio precisa saber que vocês, como pais, não concordam com as festas juninas ou com qualquer outra festa que tenha alguma conotação religiosa pagã. Então, deve haver diálogo com os filhos, explicando por que eles não devem participar destas festas, e deve haver diálogo também com o colégio onde os filhos de vocês estiverem matriculados, para que, nesta época, o colégio possa liberar os vossos filhos de não participarem destas festas, porque colégio nenhum pode obrigar os nossos filhos e nem ninguém a participar de festas que eles não queiram participar, pois é garantido por lei na nossa Constituição a liberdade de culto religioso, a liberdade religiosa. Cada um é livre para expressar a sua fé em quaisquer que seja a sua denominação, a sua religião, os seus credos. Então, nós precisamos tirar tempo para ensinar os nossos filhos sobre isto, para que eles não se frustrem, porque alguns pais, eles pensam, se os meus filhos não participarem no colégio como todas as crianças participam, eles vão ficar frustrados. Mas se você ensina a doutrina do Senhor, como o apóstolo Paulo diz, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, explicando-os por que eles não podem participar, e introduzindo a cultura do céu na vida deles, eles não ficarão frustrados. Mas isto requer tempo, requer dedicação e entendimento da palavra de Deus para que você faça isto. A cultura que você ensina aos teus filhos, eles fatalmente seguirão no futuro. Havia uma cultura em Israel de pelo menos 3 vezes no ano, em 3 festas, que era a festa da Páscoa, a festa das primícias e a festa de Pentecoste. Os pais deveriam, ou a festa dos tabernáculos, os pais deveriam levar os filhos varões para serem apresentados no templo diante do Senhor. E na festa da Páscoa, quando Jesus tinha 12 anos, os seus pais, como costume que eles tinham, levaram Jesus ao templo. E eles perderam a Jesus e durante 3 dias eles procuraram Jesus. E quando eles encontraram Jesus, Jesus não estava nas baladas, eu estou contemporaneizando este termo, Jesus não estava nos bares, Jesus não estava nas vielas, Jesus não estava nos lugares de podridão, de imundície, Jesus estava no templo, porque os seus pais tinham o costume de levá-los para o templo. Havia uma lei, um mandamento que ordenava os pais a transmitirem a tradição da nação de Israel oralmente aos seus filhos, contando desde o nascimento da nação, quando Abraão ainda era um gentil e habitava numa terra pagã, o chamamento de Abraão de Ur dos Caldeus, a terra prometida, a descida do povo de Israel para o Egito, o tempo de escravidão, como Deus os tirou com mão forte e levou de volta para a terra que manava leite e mel, que ele havia prometido dar aos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, a tradição era transmitida pelos seus pais, e a tradição que nós ensinamos aos nossos filhos, há grandes probabilidades deles seguirem no futuro. Se você tem o costume de levar os seus filhos ao templo para cultuar, para aprender a palavra de Deus, eles têm grandes chances de no futuro eles seguirem. Então, que Deus te ilumine o teu entendimento, que te dê sabedoria para que você possa se afastar da idolatria e que você possa criar os teus filhos com entendimento na doutrina e a demonstração do Senhor, para que nestas festas os teus filhos não possam se desviarem para as coisas deste mundo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.